Bom, uma boa tarde a todos. Estamos dando início de mais uma reunião, hoje com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós aproveitamos para saudar os companheiros da Casa de Maria e todos aqueles que estão acompanhando o nosso estudo na tarde de hoje. Bom, hoje o estudo do Evangelho vai ser do capítulo 17, o item 3, o homem de bem. E antes de fazermos a nossa prece, nós vamos usar um trecho desse item 3 do homem de bem, que ele é muito longo, mas vamos usar um trecho dele para servir como página de preparação. Bom, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 3, o homem de bem. E diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Deposita em Deus, na sua bondade, na sua justiça. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído os sentimentos de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Bom, vamos agora unir os nossos pensamentos para a nossa prece antes de iniciar a nossa reunião. Querido Jesus, mais uma vez nós elevamos nossos pensamentos e corações a Ti para pedir, Senhor, em Teu nome, em nome dos amigos espirituais, que nos acompanhem, que nós possamos ser inspirados, todos nós que acompanhamos essas reuniões, pelos nossos amigos espirituais, que nós possamos ter uma tarde proveitosa de estudos. Em Teu nome, Senhor, em nome dos amigos espirituais, de todos os dirigentes da nossa querida casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos permissão para dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Esteja conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos companheiros, como nós falamos no início, nós vamos hoje estudar o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem. Esse texto, e nós lemos um trechinho aí no início, né, para servir como nossa página de preparação, mas ela é muito longa. Ela é uma página, eu costumo falar assim, você vai lendo porque ela traz as características do homem de bem. Então ela ela leva duas páginas e mais uns 2 parágrafos. E ela vai trazendo para nós a descrição de um homem de bem. O que um homem de bem deveria fazer? Então, ele costuma dizer que a gente vai lendo. Quando a gente pensa que acabou, e aquilo é um tipo de leitura que ela, assim, você vai lendo, meu Deus do céu, se você começou a ler a página achando que era um homem de bem, você já começa vendo ali que falta muita coisa para você chegar a ser um homem de bem, como a doutrina espírita coloca, porque é a visão, né, que se tem, o que é. E quando está chegando no final, que você pensa, caramba, tem muita coisa que tem que fazer, eu ainda estou muito longe do objetivo a ser alcançado. Aí, para terminar, Kardec ainda coloca assim para a gente, ó, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem.
mas aquele que se esforce para possuir as que acabamos de mencionar no caminho, se acha que a todas as demais conduz. Então é um exercício assim muito grande para todos nós, a prática do que um homem de bem deveria fazer. Mas é isso, é exatamente isso. É para nos botar com o pé no chão em termos do objetivo da encarnação. Nós reencarnamos exatamente com o objetivo de progredir. E o progresso, a visão desse progresso, a visão final, o ponto final desse progresso, é exatamente atingir a perfeição. Coisa que hoje nós ainda estamos distantes. Lembrando que nós estamos vivendo, encarnados, num planeta de provas e expiações que está num processo de passagem para um planeta de regenerados. Então, a dificuldade ainda fica maior para nós, e isso nós temos também que ter uma visão muito clara disso, para que também o desânimo não nos assalte. Porque quando nós observamos esse objetivo final, ele é para servir de meta. Esse capítulo Sede Perfeitos é um modelo para nós. Da mesma maneira que se colocou que o modelo para seguirmos seria Jesus, a descrição, o detalhamento das atitudes que nós temos que ter, dos esforços que nós temos que fazer, é exatamente nesse capítulo Sede Perfeitos. Então, o cuidado são dois, são aqueles extremos que levam à inatividade. O primeiro é você achar que está muito distante daquilo que não adianta você fazer. Então você paralisa, porque eu não vou conseguir fazer isso. E aquele negócio, se você acha que está muito distante e que você não vai conseguir atingir aquele objetivo, você não se esforça. E também aquele que já acha que está no caminho e não vai fazer mais nada, não, eu já estou bem. Então esses dois extremos, você tanto tem uma visão errada para o lado positivo, quer dizer, não, eu já sou um homem de bem. Isso inativa, te bota numa inatividade, da mesma maneira como você se acha muito distante. Então é um processo que tem que ser, é um processo educativo. Então o processo, ele leva muito tempo, ele não é instantâneo, é um aprendizado. Não existe milagre nisso. Não tem como, de uma hora para outra, o indivíduo sair de um extremo para o outro, não tem como. Por quê? Mas eu já vi pessoas assim, bom, se as pessoas que conseguiram fazer isso é porque já tinha uma estrada anteriormente. Aí vamos lembrar das reencarnações. O indivíduo tem uma bagagem espiritual que já o conduzia, apenas estava direcionado para o lado errado. Aí toma um rumo, aí embala. Mas tem que já ter aquelas coisas adquiridas, porque não é num estado. É um processo educativo e nós temos que nos esforçar para isso. É um estudo constante, é um esforço constante para isso. Tem que ficar sempre vigilante. A dificuldade que tem também, a mais, além da distância entre nós, do que nós, na posição que nós estamos, para o que nós temos que atingir, ainda tem a dificuldade de estarmos ainda num planeta de provas e expiações. Por conta de quê? Você tem todas as dificuldades inerentes à classificação do planeta. Então, os cenários que nós temos na Terra ainda são cenários de dores, de sofrimento, de provas, de expiações, que é o que nós estamos passando. Nós estamos passando por uma fase de transição que está sendo muito dura para a humanidade. Então, você vê, as pessoas, todos nós, estamos sendo convidados a refletir um pouco mais agora. Por conta de quê? Por causa desses acontecimentos. Uma chamada de atenção. Mas você vê, nós temos que pensar, quantas pessoas na face da Terra que estão encarnados agora, não tinham nem tempo de levar os olhos para o céu. O objetivo da encarnação, por que eu estou aqui? Então nós temos, dentro da casa espírita, nas reuniões públicas, nos estudos sistematizados, nós somos sempre informados disso. Por que eu nasci? Por que eu estou encarnado aqui? Qual o objetivo que eu tenho que atingir?
Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, nós sabemos. Somos espíritos eternos, eternos não, desculpa, espíritos imortais, criados simples e ignorantes com destino à perfeição. Esse é o objetivo da nossa vida. Nós estamos aqui para isso. Mas vamos parar para pensar quantas pessoas na humanidade têm essa consciência. E tem pessoas que acham que estão aqui de férias. Estão na vida para viver o aqui e agora. Então é uma questão de objetivo de vida. E as pessoas que não têm isso muito claro, é muito difícil ela tomar atitudes corretas. Então, se você, que é espírita, nós que somos espíritas, que já sabemos qual é o objetivo, sabemos o que tem que fazer, conhecemos a lei de Deus, temos informações detalhadas sobre a lei de Deus, temos oportunidade de cada vez mais conhecer a lei de Deus. Se para nós já é difícil, você imagina para as pessoas que não têm essa visão. Quer dizer, na hora de fazer as opções, ou cumpro a lei, ou vou fazer uma escolha para ter benefício próprio, geralmente a gente escolhe a segunda. Por quê? Porque é difícil, o ambiente influencia, claro, não é irresistível, mas é muito, muito duro, porque quando basta a gente perceber o dia a dia, quando você quer tomar uma atitude correta, as primeiras coisas que a gente escuta, deixa de ser bobo, ninguém faz isso, todo mundo faz o contrário, não esquenta com isso não. Quer dizer, não se tem estímulo para agir no bem, no dia a dia. Claro, na casa religiosa você até tem esse estímulo, porque tu está ali para isso. Mas no dia a dia, na tua convivência, até dentro da família, das pessoas que não têm esse tipo de pensamento, a pessoa, que isso, isso é bobo. Então é aqui agora, né? É aquela postura de vivenciar a vida material só. Não é que não tenha que viver a vida material, nós estamos encarnados exatamente para isso, o progresso é através disso. Mas, se nós não temos a visão da vida espiritual, de que eu sou um espírito, que eu sobrevivo à morte e que eu reencarno, e que eu vou ter tantas encarnações quantas forem necessárias para eu atingir a perfeição, se eu não tiver isso bem claro, as minhas atitudes, elas podem até ser corretas pela bagagem que eu já tenho como espírito. Mas, para eu me manter na linha, para eu me manter dentro da lei, nós temos que ter estímulos, querendo ou não, a gente faz, nós tomamos nossas atitudes, temos as nossas ações, nós fazemos uma análise rápida de custo-benefício, tipo, qual a vantagem que eu tenho de fazer assim? E no caso da lei, os espíritos falam para nós, nós fomos criados para sermos felizes. Nós fomos criados simples e ignorantes com o objetivo de atingir a perfeição. E nós só somos infelizes se nos afastamos da lei de Deus. Então a nossa luta é exatamente para isso. E o homem de bem, as características do homem de bem, nessa lição, ela vem exatamente para nos chamar a atenção do que nós temos que fazer. Porque o Espiritismo, o que ele vem trazer? Ele vem só detalhar e trazer mais informações da moral que o Cristo veio trazer para nós. Da lei de justiça, amor e caridade. Deus Pai, aquele Deus Pai que Jesus trouxe, e que Jesus é o maior exemplo para nós, como os Espíritos dizem, o modelo a seguir é Jesus. E para tomar essas atitudes, nós precisamos estar bem baseados, temos que estar com uma base de conceitos muito forte para poder tomar as atitudes corretas. Porque tem ainda a confusão que se faz, a visão para a sociedade. O que é um homem de bem para a sociedade? É diferente do que seja um homem de bem em termos dessas definições espíritas que nós demos. Porque além das ações todas, ainda tem uma coisa que a gente não tem como saber 100%, que é a intenção. Às vezes o indivíduo tem uma capa, ele toma ações no bem, tudo bem, tem o valor, claro que tem valor, mesmo que ele não tenha intenção, mas ele está produzindo o bem que ele produziu
para o terceiro, aquilo ali ninguém vai tirar do terceiro. Mas o mérito, será que ele vai ter? O mérito só vai ter na proporção, esse mérito vai ser na proporção da intenção que ele teve de fazer. Porque se ele está fazendo só para tomar vantagem de alguma coisa, aí não. Aí ele não vai ter todos os benefícios que poderia ter se tivesse fazendo com a intenção realmente de ajudar. No caso, a gente pode tomar por base exatamente essas condições do resultado. É a única coisa que a gente pode ver. E vamos lembrar a André Luiz, quando estava em nosso lar, ele mesmo narra que tinha uma situação em que apareceu uma senhora, eu não me lembro o companheiro espiritual que estava com ele, mas a senhora que apareceu agradecendo a ele pelo atendimento que ele fez ao marido, aquela coisa toda, só que ele não lembrava. Ele atendeu, tipo assim, atendeu para se livrar até da pessoa, mas quem recebeu o benefício foi agradecida para ele. E aquelas bênçãos do agradecimento daquela pessoa atingiu a ele. Atingiu. Independente dele ter feito com a intenção ou não. E é isso que o mentor falou para ele, André. Independente, é claro, se você tivesse feito com a intenção, você estaria com um mérito maior. Mas mesmo assim, mas por quê? Porque está vendo, o bem foi feito. O bem foi feito. Então, nessa página do Homem de Bem, é muito importante nós ficarmos atentos a tudo que está ali. Então, quando se fala em tudo aquilo que a doutrina traz para a gente, em todos esses procedimentos que o homem de bem tem que ter, tem alguns que ressaltam. E são básicos e que servem muito, principalmente para os momentos que nós estamos passando agora. Então, no trecho que nós lemos no início, com a página de abertura, tem lá que uma das características do homem de bem, ele deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sabedoria. E ele confia, ele sabe que nada acontece fora do consentimento de Deus. Então está tudo dentro da lei. Então o que isso nos traz de benefício? Bom, primeiro, nós estamos passando por uma fase difícil para todo mundo. Uns mais, outros menos, mas todo mundo está passando por um problema. Então, às vezes eu fico pensando nas pessoas que não têm a sustentação da doutrina espírita. É claro, não estou querendo dizer que só a doutrina espírita vai sustentar, mas estou falando em termos do que a doutrina espírita passa, da figura de Deus, do que Jesus representa, do que é a lei, da lei de ação e reação. Porque isso dá uma consciência maior do que nós necessitamos de fazer e qual é o nosso comportamento diante de tudo. Para evitar o quê? Para blasfemar. Porque tem muita gente que não tem essa... E às vezes fico pensando assim, caramba, e as pessoas que não têm essa consciência da sustentação. Porque todos nós podemos estar certos que com todos os problemas que nós estamos passando, todos, não podemos ter a dúvida, nós temos que ter a certeza do amparo da espiritualidade, de Jesus e da espiritualidade. E de Deus, é claro, acima disso tudo. Por quê? Porque é a lei. Se você entender Deus dentro de como Jesus trouxe, está tudo dando a lei. E se entender a lei, principalmente. Porque exatamente estar mantendo como que a gente vai falar assim, mantendo a visão de fé no futuro, é exatamente com isso. Se nós temos a fé no futuro,
nós vamos ter esperança, que a pior coisa que tem é as pessoas, num momento como esse que nós estamos passando, não ter esperanças. Achar que está tudo perdido, achar que não tem um gerenciamento, achar que nós estamos na mão do acaso. E na doutrina espírita a gente aprende desde cedo, o acaso não existe. E também a situação de estarmos bem conscientes de que não estamos passando por isso à toa. E isso é uma grande vantagem que a doutrina espírita traz para a gente. Não é que, e às vezes as pessoas acham que o espírita gosta de sofrer. Não, não gosta de sofrer. O espírita não gosta de sofrer. Agora, o espírita entende que esse sofrimento tem um motivo de ser e que passar por esses sofrimentos de uma maneira de não murmurando, não blasfemando, seguindo com a fé, com a esperança, sabendo que Deus está ali à frente de todas as coisas, que a espiritualidade está ali nos protegendo sempre, isso aí dá uma força tremenda para o indivíduo continuar. E diante disso tudo, é o mínimo que a gente pode fazer. É manter essa fé de modo a termos uma sustentação para passar por esses momentos difíceis. E também ajudar aqueles que estão precisando mais que nós. Porque se nós olharmos para o lado, nós sempre vamos ver alguém em pior, é claro, em melhores situações também. Mas é como se diz. Se nós olharmos para o sofrimento do outro, a gente acaba esquecendo o nosso. Porque nós vamos ver que tem pessoas com muito mais problemas que nós. E o Espiritismo mostra para nós exatamente que essas vicissitudes, todas essas dores que nós estamos passando, ela tem um motivo. Ela está lá por conta da lei de causa e efeito. Nós não estamos sofrendo algo injustamente. Então, como nós falamos, é um convite que nós estamos recebendo exatamente para refazer a nossa vida, para nós reestruturarmos os nossos conceitos. É um momento de parada para pensar. Esse é um convite. E a espiritualidade sempre fala para nós não perdermos essa oportunidade. Porque se ficarmos chorando nos muros de lamentações, nós vamos perder as oportunidades que estão aparecendo para o resgate da nossa alma, para o reposicionamento do nosso espírito. Reposicionamento em termos de reeducação moral, de nós revalorizarmos as coisas, darmos pesos diferentes às coisas que nós dávamos até hoje. Porque, por exemplo, nós estamos hoje, talvez, valorizando muito mais a amizade, a companhia dos familiares, a convivência fraterna, exatamente por estarmos impedidos, quer dizer, impedidos, entre aspas aí, né? Seria o mais lógico nós estarmos mantendo o distanciamento social, mantemos todos os cuidados, o que infelizmente nós olhamos aí para a sociedade e nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo pessoas desrespeitando o mínimo. É claro, nós temos que ter um equilíbrio muito grande, porque não é um momento de desespero. A doutrina espírita ela tem trazido para todos nós, e por isso é muito importante não ficar na superfície, se aprofundar nos estudos, entender realmente como a lei funciona, porque para não ter aquela ilusão de eu estou dentro da casa espírita, estou protegido de tudo, não vai acontecer nada comigo. Ou então está no outro extremo de falar assim, meu Deus do céu, que desgraça, só tem desgraça aí acontecendo, e entrar numa paranoia que a pessoa fica com medo de fazer qualquer coisa. E o que a doutrina espírita mostra para nós, nesse momento, é um momento de equilíbrio. A fé raciocinada é para isso. Olha, ninguém vai estar isento, porque se você está dentro da casa espírita tem proteção, é claro que tem, como todo mundo tem, como todo mundo que eleva seus pensamentos, que ora com fé, com a intenção boa,
que se sintoniza com o mundo espiritual, sendo a crença dele qual for. Se for o católico, ele vai estar próximo dos santos, de Jesus, o evangélico, muito em termos de Jesus, aquela coisa toda. Tem que ser sincero, tem que ser de coração. Agora, você entender que há proteção e você achar que essa proteção é irrestrita é outra coisa. Por quê? Porque eu não posso me expor e achar que a espiritualidade vai me proteger sempre. Tem que ter essa visão. Por quê? Tem os atos que a gente comete que são de imprevidência. Ato de imprevidência, meu amigo, é escolha moral e não há determinismo nisso. Então, eu tenho que tomar todos os cuidados que a ciência me orienta a tomar. Eu tenho que andar de máscara, eu tenho que manter o distanciamento social, eu tenho que sempre estar com as mãos limpas, evitar ficar passando a mão nos olhos, na boca. Todos esses cuidados materiais, ou seja, cuidar do corpo é inerente à nossa vida. Tem que cuidar do corpo. Por quê? Porque é meu instrumento. Eu tenho que usar o corpo para atingir meus objetivos reencarnatórios. Então o corpo é o instrumento, é o carro que eu me sirvo para me locomover. E o piloto é o espírito. Agora, eu tenho que ter essa visão de proteção, mas não achar que ela vai cobrir os meus atos de imprevidência. E outra coisa é outro extremo, é você estar desesperado, achar que está jogado aí e não tem direcionamento nenhum. E não nem tanto, nem o 8, nem o 80, nem o desespero e nem aquela tranquilidade falsa de quem está achando que a espiritualidade vai resolver tudo. Então é fazer a nossa parte e principalmente respeitar o outro também. Porque às vezes as pessoas não pensam nisso, estão achando que esse momento agora, eu tenho que me cuidar, mas tenho que me cuidar cuidando do outro também. Porque às vezes nós estamos vendo vários casos aí, as pessoas estão, não tem sintoma, algumas não sentem sintoma nenhum, não tem sintoma nenhum da doença, mas elas podem contaminar as outras. Então tem que ter, todo mundo tem o cuidar de si, ele também está implícito aí cuidar do outro. É a nossa obrigação, o mínimo que nós podemos fazer. Então essa visão de conjunto, de ser solidário com o outro, de agir em conjunto, o benefício da sociedade, é o momento, é o chamamento que nós estamos aí, nós estamos sendo convidados a exercitar. Não é? E a postura do homem de bem, ele tem muitas coisas assim que ficam muito distantes de nós, muito distantes do nosso comportamento normal. Então, e tem coisas que a gente não atenta. Tem alguns pontos aqui. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Olha só. Olha para as 3 coisinhas que nós falamos dessa página imensa e olha para o que a sociedade está vivenciando hoje. Não se respeita a crença do outro, não se respeita a opinião do outro, não se respeita a condição social do outro. O que se tem de postura, quando fala de distinção de raça, nem de crença, é o preconceito. Que tem muito preconceito. Ainda tem, mas também tem um exagero também em cima disso, também tem. Então as pessoas estão partindo para os extremos em termos de colocação, quando o homem de bem ele tem que estar acima disso tudo. Então você vê, é um convite, a página do Homem de Bem, eu convido até todos, quando tiver a primeira oportunidade, depois desse parar para pensar que nós estamos tendo agora aqui, lê essa página com atenção e você vê, são procedimentos práticos e que se nós observarmos agora, todos eles tendem ao equilíbrio. Eles não nos induzem ou vamos dizer assim, sugestionam ações extremas, muito pelo contrário, são ações de equilíbrio. E
se a gente pode afirmar uma coisa é essa. A razão não está nos extremos. Não está nos extremos. Isso não quer dizer que você fique em cima do muro, é diferente. Extremos são atitudes extremadas. Ficar em cima do muro é você não ter decisão. Você, não é isso nem aquilo, não, eu fico no meio. Não é isso. O caminho do meio, quando se fala assim, é o equilíbrio, porque os comportamentos radicais não são os comportamentos que Jesus nos mostrou. Não são os comportamentos que Jesus nos mostrou. Amar os inimigos, meu Deus do céu, pensar nisso. A atitude do homem de bem passa por a caridade, passa por ser compreensivo com o outro, por perdoar. E é claro que quando você fala amar o inimigo, não é, os espíritos mesmo falam isso, não é você devotar o mesmo sentimento que você tem ao amigo para o inimigo, isso é impossível. Até em termos fluídicos, eles explicam isso, a vibração, o que um amigo faz você sentir é diferente do que o inimigo faz. O que ele exala para você. Não é isso. Mas é a compreensão, principalmente, de que nós já fizemos pior até do que ele. É nós observarmos que hoje se nós hoje já não fazemos aquilo que criticamos no outro, nós podemos estar certo, um dia nós já fizemos. Igual ou pior. Por quê? É só olhar para trás, é a encarnação. Os conceitos da reencarnação. O espírito não retrograda. Então hoje eu sou melhor do que ontem. E vamos olhar lá, criados simples e ignorantes, até chegar onde eu estou hoje, e observa, nós estamos muito mais perto da animalidade do que da angelitude. Os espíritos falam isso para nós. Então, se nós estamos sempre progredindo, é só jogar para trás, fazer um deságio aí, né? Ver o que eu já fiz. Se hoje eu ainda tenho muitos vícios, muitos defeitos, imagina 3, 4 encarnações atrás. Então a gente está com a pedra no telhado do outro, mas tem que ter consciência que o nosso telhado também é de vidro. E geralmente o que a gente faz é isso. A gente agride o outro, a gente critica o outro, geralmente naquilo que a gente acha que já não faz. Mas mesmo assim, esse raciocínio que a gente já fez, igual ou pior, ele tem que nos impedir de ter esse tipo de comportamento. E mirar esse exemplo do homem de bem é buscar. Você vê, quando fala da indulgência, ele tem que ser indulgente com os defeitos dos outros, com as fraquezas dos outros. Por quê? Sempre aquela postura. Primeiro, porque ele tem consciência que ele já fez aquilo. E outra, porque ele ainda precisa da indulgência de quem é melhor do que ele. No nosso caso, na espiritualidade, quando a gente pede para Jesus, quando a gente pede para Deus nos perdoar, isso tudo nós temos que fazer também em relação àqueles que nós achamos que está abaixo de nós. Então, aí vai. Não alimenta o ódio, ele perdoa, ele entende o outro, ele esquece as ofensas. Quando olha para o indivíduo, ele procura ver só as coisas boas, não vê as coisas ruins. E olha, comparando para o que o nosso procedimento de hoje. Então a distância, ela ainda é grande. Mas nós temos que estudar esse modelo, estudar o que seria, o que me falta para eu chegar a ser um homem de bem. Exatamente para quê? Não para desanimar, mas para botar um objetivo de vida. E como que eu vou fazer isso? Vocês podem estar pensando assim, você mesmo está falando que é muito distante isso. Muito distante. Distante para alcançar, quando você olha lá, olha para o último degrau. O melhor caminho para isso é olhar assim, eu estou distante para chegar lá, mas o que eu já posso ir fazendo? Porque nessa página do Homem de Bem tem coisas que ele está falando aqui que podem ser processos educativos que nós possamos começar a fazer e não esperar assim, eu vou mudar para amanhã. Não, mas isso
vai, vai me dar um impulso bom. Não é? Por exemplo, o que nós falamos de ser indulgente, de ter indulgência com a fraqueza alheia, que nós sabemos que nós precisamos disso também, já é um passo. Eu não vou criticar o outro. Quando eu for criticar o outro, você fala, opa, peraí, eu também faço isso, eu já fiz. Vou ter mais paciência com o outro. Uma coisa que a gente faz muito. Nós olhamos para uma pessoa, o nosso olhar crítico é muito grande, a gente observa todas as fraquezas dele, mas não vê o lado bom. E pior, a gente ainda tende a, tipo, como a gente fala, mexer na ferida, né? A exaltar, a trazer à tona os defeitos do outro. Para quê? Até que o objetivo pode ser consciente ou inconscientemente, de eu afundando o outro eu me elevo. Não é bem por aí. Mas esse texto chama atenção para essas coisas práticas que a gente pode fazer. Não é? Por exemplo, esse negócio de não chamar atenção para o defeito do outro, de disfarçar isso. É como os espíritos falam, se não pode ajudar, cala a boca, não fala nada. Mas quando alguém puxa alguma coisa, mas tu viu fulano, pô, perde a paciência com uma facilidade, o que a gente faz? Não, mas é mesmo, pô, já passei por isso com ele também, não tem paciência nenhuma. Quer dizer, e os espíritos nos convocam a fazer exatamente o quê? O contrário. Não entra nessa não. Não, mas olha, pô, ele podia estar num dia ruim. Mas no mínimo, se você não pode falar para ajudar, não bota mais lenha na fervura. Né? Não bota mais fogo ali. Tenta anular. Uma coisa muito importante que num dos parágrafos aqui, Kardec coloca nessa página, até vai convergindo para o que Santo Agostinho fala para nós, que é o conheça-te a ti mesmo, que ele fala que já o filósofo já falou há muito tempo, quando ele fala que o homem de bem ele estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente para melhorar. Isso exatamente é a análise do conheça-te a ti mesmo. Nós começamos a observar, porque é muito daquela, nós olhamos, observamos e notamos um cisco no olho do outro e não olhamos uma trave no nosso. Quer dizer, nós temos essa tendência de estar muito focados em observar o erro do outro. Mas o nosso, nós fazemos vista grossa. Exatamente o nosso progresso, ele depende muito mais da minha autoanálise do que eu ficar analisando o outro. A análise para o que ocorre em volta, ela tem que ser feita? Tem, os espíritos até falam. Não é que você vai se abster de analisar as coisas, porque até para distinguir o bem do mal você tem que analisar. Mas você tem que levar aquilo ali, só tem valor quando você observa a falha do outro, para você trazer para você e falar, opa, não posso fazer aquilo ali. E não para criticar o outro. Por isso que o conheça-te a ti mesmo, que é nós analisarmos e nos entendermos, assim, quais são os meus limites, tanto inferior quanto superior, o que eu faço de errado, qual é a minha falha, e também o que eu faço de bom para reforçar aquilo ali. Mas olhar para minhas falhas é exatamente isso. É eu perceber os meus defeitos para poder combatê-los. Aí eu falo assim, pô, na prática, como é que eu faço isso? Bom, porque às vezes, quando se fala assim, conhecer a si mesmo, né, o pessoal às vezes leva para um lado meio filosófico, e não é essa a proposta. A proposta não é essa. A proposta é nós nos analisarmos no dia a dia. Lembra lá que Santo Agostinho falava assim, olha, eu parava lá antes de dormir, né, eu olhava para o meu dia e falava assim, pô, fiz todo bem que eu podia ter feito. Agi mal com alguém. Será que tem alguém que pô, hoje, durante o dia, ficou pensando mal de mim porque eu fiz algum ato que não gostou? Fazer essa análise. Exatamente para quê? Para corrigir. Porque, por exemplo, a gente fala muito da paciência. Né? Ah, não tem paciência. Eu estouro à toa. Só que tem um ponto. Vou dar um exemplo assim, prático, para a gente entender o que é esse processo de autoeducação. Eu tenho que tentar descobrir, e cada um vai saber de si qual é esse momento, que tem aquele momento que é o pingo, a gente fala assim, foi a gota d'água.
Tudo bem, a gente tem que voltar um pouquinho antes desse momento da gota d'água para descobrir o que foi que impulsionou, que, tipo assim, disparou esse processo. Por quê? Porque se eu começar a observar isso, e aí fica o vigiai e o orai, né? Eu perceber, falei, caramba, é isso que aciona o minha perda de paciência, vamos dizer assim, né? A gente costuma falar, a gente perde linha, carretel e tudo. Porque depois que passa esse estalo, esse momento que impulsiona isso, depois não tem como parar. Quer dizer, até tem aquela água de Santo Antão, né? Bota água na boca e fica esperando. Para que aquilo ali não dê continuidade, né? Aquela parada para pensar. Mas o que a gente tem que tentar é antecipar esse momento. Porque tem coisas que, se nós prestarmos atenção, a gente sabe muito bem qual o momento que a gente dispara. Inclusive nos vícios que nós temos. Nas coisas que a gente ainda faz e já sabe que é errado, mas não consegue. Mas tem o quê? Tem aquele momento que dispara aquilo ali. Então, nesse momento, eu tenho que evitar esse primeiro momento. Evitar esse primeiro momento porque ali eu ainda tenho controle. Depois que passa por ali, meu amigo, aí é caminhão em dia de chuva, numa ladeira de barro sem freio, ladeira abaixo. Não tem como parar. Mas eu tenho que começar a descobrir dentro de mim o que dispara esses processos, para eu tomar uma atitude e controlar isso antes de estourar. E aí eu consigo. Porque depois, meu amigo, não. Uma outra coisa também que tem nessa página, que também é prático, trabalha também muito na vaidade, que ele fala que o homem de bem não se envaidece nem com a riqueza, nem com as vantagens pessoais. Mas por quê? Porque qual é o contraponto que a doutrina espírita bota? Para ele não se envaidecer com isso tudo. Porque, estudando a doutrina espírita, nós sabemos das reencarnações, sabemos do planejamento reencarnatório, que eu vou reencarnar num cenário em que seja útil para eu, como espírito, progredir. Então, tudo aquilo, posição social, até onde eu reencarno, foi programado, profissão que eu vou seguir, tudo aquilo ali é para atender um cenário que eu necessito para progredir. Então são os empréstimos, são talentos que eu recebi, mas que depois vou ser cobrado. Então é entender que aquilo ali é algo que eu estou sendo usufrutuário, que não é meu. O que é meu realmente? O que é meu são as conquistas morais. Então aquilo ali de material que eu estou, até a própria inteligência, que às vezes eu falo assim, não, mas a inteligência é minha, sim. Mas o resultado da aplicação da minha inteligência? Quantas pessoas a gente esbarra, são inteligentes, são bons trabalhadores, são pessoas sérias e a vida não anda? É entender. É a lei de causa e efeito, é a colheita do que eu plantei lá no passado. Eu estou cerceado em algumas coisas para cumprir um objetivo de aprendizado. Então, esse entendimento vai fazer com que o indivíduo encare aquilo ali de uma outra maneira. Não como um castigo, mas como uma oportunidade de recuperação. Isso é importante também. Então, se ele tem essa noção e ele reencarna numa condição melhor, seja financeira, seja de posição de poder, de ter, vamos dizer assim, subordinados às suas ordens, aquela coisa toda, a pessoa vai ter que pensar. Tem que pensar muito antes. Exatamente para quê? Para não perder aquela oportunidade e fazer dessa oportunidade um benefício e não um motivo de queda. O que a gente observa aí são as pessoas que têm poder, elas, vamos dizer assim, distorcer o objetivo daquilo, talvez por ignorância, por falta de conhecimento dessa informação doutrinária, mas às vezes também pela índole. Ah, eu tenho poder, então eu vou massacrar quem não tem, eu vou massacrar o mais, eu sou forte, eu vou massacrar o mais fraco. Ah, eu tenho mais dinheiro, vou oprimir quem não tem. E não é por aí. A visão já muda quando eu vejo que está tudo na mão de Deus. Vamos lembrar lá daquela situação, o cara está lá cheio de riqueza, já não tem mais lugar para botar nada, ele fala, não, vou construir um silo aqui, mas vou botar tudo ali para no inverno eu estar com
mais tranquilo. Aí fala assim, pobre coitado, não sabe que hoje buscarei sua alma. É assim, hoje está numa situação, amanhã pode estar completamente diferente. É igual a herança, às vezes eu luto a vida toda para deixar algumas coisas para meus filhos. Se não tiver um plano reencarnatório para deixar para ele, não vai ficar. Está nas mãos de Deus. E às vezes a gente não faz esse peso. Não é aqui. Vamos lá. Então vou ficar sentado aqui e esperar, porque já está tudo escrito. Não está tudo escrito nas estrelas. Vamos relembrar o que os Espíritos falam para nós. Não há determinismo nas escolhas morais do Espírito. Toda escolha que eu faço é livre-arbítrio. O que é determinismo são aquelas coisas que eu já plantei lá atrás e vai causar uma consequência aqui. Vai ter uma consequência aí, determinismo, geralmente não, é nas coisas materiais. É como assim, eu vou viajar, então fiz todo um planejamento, então eu tenho todo um roteiro. Mas o que eu vou fazer quando chegar lá? Aí a escolha é minha. Mas o roteiro vai estar marcado. O planejamento reencarnatório é isso. Então eu tenho que estar consciente de que tudo isso está numa situação para que eu demonstre o meu aprendizado, quando é uma expiação. E para que eu aprenda quando é uma prova. Eu vou aprendendo. Tenho que recolher dali as experiências que vão ser úteis para o meu espírito, para eu, como espírito, seguir. Então, uma outra coisa que nós não observamos, eu não sou saudosista, mas são coisas que a época de hoje você já não tem. Ele fala que o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão, que aos seus semelhantes as leis da natureza dão. E ele, da mesma maneira, quer que seja respeitado os seus direitos. Meu Deus do céu, o que nós observamos hoje, não se respeita o direito do outro. Aquele negócio que a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi assim, né? O meu direito acaba quando começa o do outro. E hoje você vê as pessoas não estão nem aí para isso. É muito venha a nós, ao vosso reino nada. Nós estamos numa geração que aquilo é o 880, né? Sempre aquele efeito mola. Você sai de uma repressão para ir para o extremo, mas para você voltar para o equilíbrio demora um pouco. Quer dizer, todo mundo quer reivindicar seus direitos, mas ninguém quer cumprir os deveres. Esse é o problema. Todo um problema nós observamos aí. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Quer dizer, é exacerbando o egoísmo e o orgulho. Exatamente são as duas grandes chagas que os Espíritos falam que a humanidade tem e que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar para controlar e educar isso. Exatamente. Porque como fazer isso é exatamente colocando equilíbrio nisso e trabalhar virtudes que são contrárias a essa, que é a humildade e a caridade. Então todos nós estamos sendo convidados para esse momento, um momento de dificuldade que todo mundo está passando, uns mais, outros menos, mas que é uma parada para pensar. É uma parada para pensar. E esse negócio de... A gente tem que tomar muito cuidado quando vai falar isso, mas faz parte da página. Quando ele fala desse negócio do poder, do dinheiro, infelizmente, as pessoas ainda têm uma visão do aqui e do agora. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A pessoa ela age de acordo com a formação dela. Então, se uma pessoa tem um pensamento materialista, qual vai ser o comportamento dela? Ela vai viver a coisa material. O resultado que nós observamos, é claro que isso não tem nada a ver com a religião que eu falo que eu sou. Não é o da boca para fora. Mas é na prática o que você vê. É no resultado na prática. Então você vê pessoas que estão com poder na mão, o que elas fazem? Legislam em causa própria. O que nós observamos no nosso país, de uns tempos para cá que eu digo muito tempo,
Nós já vimos aí diversas tendências políticas, direita, esquerda, ponta direita, centroavante, meia esquerda, meia direita, o que for. O que falta nisso? Honestidade. Honestidade. Dizer que é isso, que é aquilo outro, mas o ponto mais básico é a honestidade. Porque todo mundo quer governar em benefício próprio. Todo mundo quer agir para ter em detrimento ao benefício de todos. Então você vê, são cuidados que o homem que não pensa em como a lei funciona, tudo bem, isso ainda vai ter aí uma desculpa, não uma desculpa, vamos ser um atenuante da ignorância da lei. Mas até que ponto ignora? Porque os espíritos estão um negócio para a gente. Quando fala da lei, não é da lei organizada lá, de todos os tópicos da lei de Deus, não é filosoficamente falando, mas a dor iguala a todo mundo. Então, quando eu faço alguma coisa que eu sei que em mim dói, em mim me prejudica, e eu faço para o outro, eu tenho conhecimento de causa. É isso que os espíritos querem falar para a gente. Quando tem atenuante, é quando você realmente não sabe. Mas tem coisas muito práticas que você sabe. Porque quando você não dá educação, não dá saúde, não dá segurança, tu não sabe que isso prejudica? Sabe? Então é culpado também. Então são essas coisas que, olha a distância que a gente tem para chegar a ser um homem de bem. E ainda tem pessoas que acham que a passagem de um planeta de provas e expiações para planetas regenerados vai ser assim, ó, por decreto, talvez. Abriu a janela um dia, hoje estamos no planeta regenerado. Esquecendo que isso depende principalmente, é claro que tem as substituições, estão reencarnando espíritos em condições melhores, até para nos ajudar, mas é para nos ajudar, não é para fazer o trabalho que nós temos que fazer, é para nos incentivar. Então, não é por aí. Eles vão vir ajudar, mas sempre vieram ajudar. Em todas as épocas da humanidade, teve espíritos com característica de homens de bem que reencarnaram para impulsionar o nosso progresso em todas as áreas. Na arte, na ciência, na cultura, em tudo. Na religião. Então são os reveladores, são esses homens de bem que reencarnam de tempos em tempos. E o maior deles, Jesus. Quer dizer, nunca tivemos desamparados nesse aspecto. Agora, o que falta é nós metermos a mão na charrua. Aplicar esse processo de reeducação a cada um de nós, não o outro. A gente ainda está com a visão de educar o outro, esquecendo que no outro eu não tenho gerenciamento no do outro. Eu não tenho, assim, plenamente no meu. Como não? Basta ver Paulo, o xará lá falando. Por que eu faço as coisas que eu não quero e as que eu quero eu não faço? Isso é um momento de reflexão que ele fala assim, caramba, tem coisas que eu já sei que a lei é assim. Eu tenho que fazer isso, mas não consigo fazer. E tem coisas que eu sei que é errado e eu ainda faço. Então é o quê? É um retrato do homem do homem antigo, do velho homem. São milênios de hábitos fora da lei, que eu tenho que ir mudando, e me reeducando. E a reeducação começa assim. Ela é um processo, é dificílimo, porque mudar a si mesmo é muito difícil, mas Kardec dá a receita, os espíritos dão a receita. É a educação moral, não é a educação de banco escolar. É a arte de mudar os caracteres, de criar novos hábitos, de respeitar o que tem que ser respeitado. E isso começa onde? Em casa. Então não adianta culpar o governo, não adianta culpar o obsessor, não adianta terceirizar a culpa disso. O que eu tenho que fazer, cada um de nós temos que fazer para tornar o nosso planeta um planeta de homens de bem, é começar dentro de casa. É começar por mim mesmo, observando meus defeitos,
identificando qual é o ponto fraco, identificando o ponto que dispara aquela perturbação, que dispara aquele desequilíbrio e começar a atuar ali para evitar. E isso é treinamento. Ah, mas eu ainda não sou assim, eu tenho que liberar, eu tenho que ser como eu sou. Não. Ser como é abdicar a oportunidade de progredir. Ah, pau que nasce torto, morre torto. Não. São alguns ditados que com a reencarnação e com o conceito espírita muda. Pau que nasce torto pode se endireitar. Se não se endireitar nessa encarnação, vai ser na outra, mas tem conserto. Ninguém foi criado para ser mau. Nós fomos criados simples e ignorantes. Não é? Então, ou fale agora ou cale-se para sempre. Não, ou fale agora ou fala depois. Fala na hora que der. Mas tem que ter essa visão de futuro. Por isso que nós temos que trabalhar nessas bases que a doutrina espírita coloca para nós. Quando fala que felicidade, e todos nós buscamos a felicidade. Todos nós queremos a felicidade. E a felicidade para a doutrina espírita, nas coisas materiais, é a posse do necessário. Tá? E em termos morais, consciência tranquila e fé no futuro. E é exatamente isso que nós temos que ter nesse momento crucial que nós estamos passando. Porque sem a fé no futuro, a gente não sobrevive. Então é aquele pensamento, tudo passa, vai passar. Eu estou sempre olhando a luz lá no final do túnel, porque eu sei que tem essa luz. E aí, isso é muito importante esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, e nós também aprendemos a valorizar esse conhecimento, porque ele vai ser útil para nós, tanto agora na vida de encarnado como desencarnado. Então vamos lembrar aí aqueles que trabalham, têm oportunidade de trabalhar com assistência aos desencarnados, aquelas reuniões que por agora estão interrompidas por conta do afastamento social, na maioria dos centros pelo menos estão, ou deveriam estar, que elas são muito importantes. Que quando nós atendemos o espírito desencarnado, qual é o maior problema dele? O maior problema da maioria deles é que eles estão ali sem esperança. Alguns até por motivos até opostos, que pensava que morreu, acabou, e quando chegou lá viu que não morreu, e que as dores continuaram, achou que ficar livre das dores e não ficou. Ou aquele que achou que ia para o céu, ia lá ser recebido por Jesus, por não sei quem, e chegou lá e se deparou com aquela realidade. Para ambos, mesmo sendo por motivos diferentes, o que está faltando ali? A falta de visão do futuro. E aí entra a excelência da doutrina espírita nessa orientação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha, peraí, você é um espírito imortal. Ah, mas eu não sabia, eu fiz isso. Tudo bem, olha, você vai ter outras oportunidades para refazer esse negócio todo. Então, a reencarnação, mas em ordem, por exemplo, a consciência ali naquele momento, mesmo depois de desencarnar, quando se depara com aquilo, é entender, porque ali ele já descobriu, ali tu não precisa explicar, que ele é imortal, ele não morreu. Mas explicar que depois daquilo ali tem um recomeço. O espírito tem oportunidade indeterminada, por tempo indeterminado, para se tornar um homem de bem. Então nós temos a meta. Olhamos lá e vemos o último degrau muito longe. Então, peraí, vamos olhar. Qual o primeiro degrau que eu tenho que subir? Esse aqui, então eu vou subir esse. E se olhar para cima, é só olhar, opa, aquele objetivo, um dia eu vou chegar lá. A diferença é o quê? O tempo. E o tempo é o esforço de cada um de nós, que nós possamos fazer, cada um no seu tempo, no seu ritmo, para chegar lá. Mas nós sabemos que todos vamos chegar. Então essa é a esperança, essa é a luz no final do túnel. E cada um de nós desenvolver exatamente essa força de vontade para falar, não, eu quero ser um homem de bem e vou ser, meu destino é esse. E trabalhar para diminuir o tempo que a gente vai atingir esses degraus. Mas
Olha para cima de vez em quando, para não perder o objetivo. Mas, principalmente, nós nos esforçarmos para pisar nos primeiros degraus, nos degraus mais próximos. Porque aí eu vou ter certeza que eu estou trabalhando corretamente. Com persistência, com constância, um dia eu vou chegar lá. E não perder de vista os conceitos. Tudo aquilo que eu preciso para ser um homem de bem. Porque realmente é muita coisa, mas é estimulante. Nós sabemos que temos essa oportunidade e, melhor ainda, que esse é o nosso destino. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos realmente continuar apoiados pela doutrina espírita, principalmente nos sentir apoiados. É importante a gente não só crer nisso, mas ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, para perceber esse apoio diário que os espíritos dão para nós, a partir do momento que nós nos coloquemos em sintonia com esses amigos. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos agora elevar nossos pensamentos mais uma vez para fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, mais uma vez elevamos nossos pensamentos e corações a Ti, desta vez para agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estudo, de trabalho, e também pedir, Senhor, que em Teu nome os amigos espirituais de cada um de nós possam nos abençoar com seu apoio, e que nós possamos perceber essas intuições que esses carinhosos irmãos nos dão, para prosseguirmos perseguindo, Senhor, o objetivo de sermos verdadeiros homens de bem, não aos olhos da humanidade, mas aos olhos de Deus, nosso Pai. Em seu nome, em nome dos Espíritos amigos, mas sobretudo em nome de Deus, nós te pedimos permissão para dar por encerrada a nossa reunião de estudos da tarde de hoje. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos companheiros, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade e um bom final de semana para todos.